vivi muitos anos dentro da igreja, praticando a religião. Eu aceitei Jesus aos 14 anos de idade. Eu senti a necessidade de colocar Jesus, chamar Jesus para a minha vida. Eu percebi que eu sozinha não conseguiria. Eu percebi que eu carregava fardos que eu não conseguiria carregar ali em tenridade, apenas com 14 anos de idade, num acampamento de carnaval da minha igreja, eu me rendi ao Senhor. Mas eu costumo dizer que eu coloquei Jesus no banco de trás. Eu chamei para Ele entrar no carro, que é a minha vida, mas eu continuei no volante. Eu continuei fazendo as coisas do jeito que eu achava certo. Eu continuei vivendo a vida do jeito que eu queria viver a vida. Eu queria Jesus como meu Salvador, mas como meu Senhor, aí já era outra história. E eu costumo brincar que eu fiquei com o volante na mão e com Jesus no banco de trás. E aí, Jesus, o que o senhor acha? Vou para a direita ou vou para a esquerda? E Jesus falava, vai para a direita. Ah, o senhor tem certeza, Jesus? A esquerda está parecendo tão melhor. E durante muitos anos eu vivia assim. E um dia, eu já era mãe, já era casada, não saí da igreja, não me apartei da igreja, cantava no grupo de louvor, mas eu continuava invejosa, eu continuava iracunda, eu continuava maledicente. E eu olhei para mim mesma e falei assim, quantos anos que eu estou na igreja? E eu sou exatamente a mesma pessoa, só com a reforma externa. O que é a reforma externa, né? Quando a gente vem para a igreja, naturalmente a gente se adequa ao código de ética do grupo para a gente se sentir aceito. Isso é uma coisa natural, inerente a todo ser humano e a qualquer grupo que a gente participe. Onde você chega, você inconscientemente capta qual é o código de ética daquele grupo e você se adequa para ser aceito no grupo. E na igreja não é diferente. Então as pessoas vêm para a igreja e é muito fácil, até natural, a gente mudar a aparência. Então você vem para a igreja com aquela calça arrochada, que precisa chamar a família inteira para fechar. Aí você chega na igreja, aquela irmãzinha que não se contém e fala assim, querida, Deus é justo, mas a sua calça, hein? Aí você fica toda sem graça, nunca mais põe a calça. Se você tem um pouquinho de senso, né? Mas não é porque o Espírito Santo trabalhou, não. É porque a irmã falou e todo mundo te olha torto quando você vai com a tal da calça, então você parou de ir para não te encherem mais a paciência. E aí você começa a aprender o crentez. Crentez fluente, você começa a falar o crentez fluente. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Está amarrado, cancelado. Oh, glória, aleluia. Você logo vê onde que tem um crente ou alguém que vive com crente quando alguém solta misericórdia. Ou é crente ou vive com crente. Misericórdia. E a gente começa com o jargão crentez, né? O decote, você vem com o decote na igreja, a diaconisa te fuzila com o olho. Aí você começa a ganhar tapa-colo das irmãs de aniversário. E aí você... Dependendo da igreja que você está inserida, porque nós temos diversas igrejas e algumas têm usos e costumes, então, se você for de calça comprida, você se sente desconfortável. A reforma por fora é fácil. Você começa a falar. Eu lembro quando eu era adolescente, meus pais foram para a igreja, eu tinha 11 anos de idade. Então, eu comecei a acompanhar os meus pais no culto. E um dia eu estou lá cantando. Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas. Aí o irmão que estava do meu lado, misericórdia. O que foi? Você está cantando música do mundo. Mas a música fala de Deus. Não, isso é música do mundo.
Não pode? Não, não pode. Tá bom. Não cantei mais música do mundo. Muitos anos mais tarde, alguém estava cantando uma música do mundo perto de mim. Eu, misericórdia. Aí a pessoa, o que foi? Você está cantando música do mundo. Não pode? Não, não pode. Mas por que não pode? Porque não pode. Uma fé sem fundamento. E aí eu cheguei lá nos altos dos meus 30 e poucos anos e vi que eu estava a mesma pessoa, só com a caiada, né? Direitinho, tudo branquinho, sepulcro caiado. Por fora estava tudo bonitinho, tudo em ordem. A saia no comprimento certo, o cabelo adequado, o decote adequado, crentez fluente, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, vamos orar, aleluia. Mas dentro eu estava a mesma pessoa, irada, com um grau de rejeição elevadíssimo, uma baixa autoestima. Eu ria para todo mundo, mas por dentro eu era triste. Fazia piada, todo mundo ria, mas só eu sabia como estava o meu coração. E eu estava insatisfeita com aquilo, e falei, Senhor, eu não quero mais viver uma religião. Eu digo que Jesus é como se Jesus batesse no meu ombro e falasse, está cansada, Helena? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. Venha para a minha pessoa, venha me conhecer, venha se assentar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele comigo. Nós vamos comer juntos e nós vamos desenvolver um relacionamento. E à medida que eu fui conhecendo esse Deus, eu fui sendo curada pelo amor. A gente canta, tem gente que canta, oh, Ele me amou. Está chorando de raiva. Porque canta a música, não pensando no amor de Deus. Canta a música pensando nos problemas. Tipo assim, está cantando, mas está pensando, se me ama mesmo, por que eu não casei até hoje? Se me ama mesmo, por que meu filho está lá no hospital doente? E ainda usa a música para estar atravessado com a outra na igreja. Olha para trás. Não tenho tempo para perder com ressentimentos. Quando você descobre o amor de Deus, quando esse amor te cura, quando esse amor te envolve, quando esse amor te transforma, você realmente não tem tempo para perder com ressentimento. Você perdoa, porque você foi muito perdoada. E quando Jesus me alcançou, a primeira característica, foi uma quebradeira. O tempo difícil. Porque o Senhor tinha que julgar todas as estruturas malignas no chão para edificar o que Ele tinha para edificar dentro de mim. E aí Ele vai quebrar as estruturas de orgulho, Ele vai quebrar a altivez, Ele vai quebrar a autorrejeição. E às vezes isso dói muito. Mas é maravilhoso, porque é libertador. Ele está quebrando cadeias, prisões. Mas a gente tem uma tendência de colecionar uns sacos de lixo. De repente, você se apega à sua dor. E as pessoas te dão muita atenção por causa da sua dor. Então, você alimenta a sua dor e cria a sua dor como um bichinho de estimação. Olha para mim, presta atenção em mim. Eu fui molestada sexualmente quando eu era criança. E eu fui. Fui molestada sexualmente durante vários anos da minha infância. Aí o povo fala assim, sério, Helena? Não olha para mim como coitadinha, não. Eu não sou. O que o diabo tentou transformar na minha maldição se transformou em um triunfo nas mãos do Senhor. Eu não sou coitadinha.
Não sou coitadinha, não. Eu sou filho do Deus Altíssimo. E Ele transforma a minha maldição em bênção. E a minha desonra em dupla honra. A gente tem que acordar para o Deus a quem a gente diz servir. E muitas vezes a gente pensa, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Deus me ama, eu sou maravilhosa, o Senhor tem um propósito na minha vida, Deus cuida de cada um individualmente, até que alguém que está perto da gente é honrado e a gente não. Até que alguém que um amigo chegado é premiado e a gente não. É reconhecido e a gente não. Aí a gente fica, vida, céus, azar, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. E aí isso mina a nossa fé e a nossa confiança. E recentemente eu ganhei um livro da Joyce Meyer que chama A Mulher Confiante. E eu fiquei intrigada com o título. Eu falei assim, porque eu tenho uma história com o livro, gente. Quando um livro me é presenteado, é porque Deus está falando assim, eu tenho uma coisa para te contar. Vamos para o nosso papo aqui, particular. Não, é diferente dos livros que eu compro. Quando eu ganho, é diferente. E aí chegou, A Mulher Confiante. E aí, o subtítulo é alguma coisa como ter coragem, não sei o quê. Ixi, Jesus, vem luta por aí. Que eu estou precisando ser abastecida na minha coragem. E eu ganhei uma pulseira escrito, como é que é? Fearless, é isso que é a palavra, destemido, né? Meu pai, ganhei uma pulseira que chama, com a palavra fearless, que significa destemido. E ainda ganhei um livro que fala, A Mulher Confiante, para ter coragem. Amém, Jesus. Vem um chumbo grosso aí. Mas Ele nos capacita. E eu queria dividir com vocês algo que eu aprendi nesse livro. 6 características da mulher confiante. E a primeira dessas características, a mulher confiante sabe que é amada. Meu Deus, como todo ser humano precisa de aceitação. Todo ser humano precisa de se sentir amado e de se sentir aceito. Mas nem todos nos amam, nem todos nos aceitam. E aí? Se a maneira como você se vê está atrelada apenas ao que o outro pensa de você, você vai ter muito problema. Porque, é claro, o outro é importante no processo. Todos nós temos alguém que nos ama. Todos nós, gente. Todos nós. Mesmo quando sua mãe não te amou o suficiente, ela te amou. Às vezes não soube demonstrar, às vezes circunstâncias terríveis se foram colocadas no meio desse amor, mas sempre tem alguém que nos ama. A mãe, o pai, a tia, uma avó, uma prima, uma vizinha que se afeiçoou. Aí a gente cresce, a gente faz amigos que nos amam genuinamente. A gente encontra uma pessoa que nos ama por quem a gente é, do jeitinho que a gente é, enfim. Cada um de nós aqui tem alguém, você pode dizer, tem alguém que me ama. Amém, gente, glória a Deus. Mas cada um de nós tem alguém que não ama. Ixi, fulano me detesta. Fulano me tem atravessado na goela. Eu tenho a impressão que fulano não gosta de mim. De vez em quando eu leio uns comentários sobre mim na internet, eu tenho certeza que tem um tanto de gente que não gosta de mim. Mas quando eu sei do maior amor, do único amor que realmente nos supre, que é o amor do Criador, o amor perfeito de Deus, porque por mais que a gente seja amado pelos nossos entes queridos, é um amor imperfeito, porque é um amor humano. E nós também amamos de uma maneira imperfeita, porque somos seres imperfeitos. Mas Deus não. Deus nos ama de forma plena, absoluta, suficiente e incondicional. Independente de quem a gente seja. Ele nos amou antes que nós existíssemos.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu único Filho. Eu não daria nenhum dos meus 4 para morrer por um justo. Deus deu o seu único para morrer por impiedosos, assassinos, estupradores, gente má, gente violenta, inclusive eu e você. Porque nós somos maus. A gente se acha muito bom porque a gente não mata ninguém, a gente não rouba ninguém, né? A gente se acha, mas a gente é mau. O pessoal desceu a lenha naquele filme Noé, né? E eu também, né? Aquele diretor fumou muita maconha, gente, para fazer aquele filme. Só pode. Estava doidaço. Mas eu tirei um tanto de coisa boa de Noé. E uma das coisas boas que eu tirei é quando Noé, tem uma cena que ele volta, ele foi buscar uma esposa para um dos seus filhos, e aí ele se depara com a maldade humana, com a carnificina, com a violência, e ele volta desolado para a arca e fala assim: não trouxe esposa para ninguém. Por quê? Porque eu me enganei. Deus não quer manter a raça humana, não. Ele quer acabar com a gente também. Aí a mulher dele falou assim: que isso? Você é um homem justo e um homem bom. Ele falou assim: não, não sou. E ele começou a falar de cada um dos filhos dele. Olha fulano. E começou a contar características daquele filho. Olha ciclano. Ele é assim, assim, assim. Ele é egoísta, só pensa no desejo dele. Olha o outro. É assim, assim, assim. E ele virou para a mulher dele e falou assim: olha você. Você mataria por qualquer um deles. Na hora que ele falou isso, eu me coloquei no lugar da mulher de Noé. E pensei: eu mataria por um dos meus filhos. Se a minha filha caçula, por exemplo, entra um bandido em casa e fala: vou estuprar sua filha, e pega minha filha. Ah, gente. E se eu tiver a oportunidade de tirar a vida desse cara, eu vou tirar. Para ele não fazer o mal contra a minha filha. E aí, onde que fica a minha justiça? Onde que fica a minha misericórdia? Bom é Deus, justo é Deus, pleno é Deus, e só Ele em nós, transbordando em nós, é que nos impede de fazer loucuras, é que nos impede de fazer atrocidade, é que nos impede de matar, de roubar, enfim. É o Senhor em nós que nos capacita a permanecermos puros numa geração corrupta. Não é porque nós somos bonzinhos, é por causa de quem o Senhor é. Esse amor pleno, perfeito, que olha a nossa imperfeição e ainda assim nos estende a mão, nos estende graça e misericórdia. Todas as manhãs, quando a gente abre os olhos, as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre nós. Não é porque nós somos bonzinhos, não é pelas nossas boas obras. O fato é que quando nós conhecemos o Senhor, a fé sem obras é morta. Isso vai refletir na minha maneira de agir. Não vem me dizendo que você tem uma vida mais ou menos picareta e falar: ah, é a graça. A graça cobre o meu pecado. É pela graça, irmão. É isso mesmo, é pela graça. Mas a graça te capacita a viver uma vida justa, uma vida santa, uma vida pura. E não fica barateando. Não, Deus, eu posso fazer o que eu quiser, que Deus vai me amar assim mesmo. Ele vai te amar, mas a justiça dele também vem sobre você. E a colheita da sua semeadura, você vai ter que arcar com ela. Mas o amor de Deus cura. E esse amor, quando você entende esse amor, e quando você recebe esse amor, os outros afetos vão para os seus devidos lugares. É claro que você quer ser amado, mas você não vive para mendigar o amor do outro, porque o amor de Deus te supre. Você não fica negociando para ter amigos. Quando você é preenchido no amor de Deus, você conta com o Espírito Santo a
até para escolher o seu grupo de amigos. Você não olha para os amigos, deixa eu ver fulano, tem um dinheiro, tem um carrão, quero ser amigo dele. Não. Você pede para o Senhor, Senhor, coloca no meu caminho conexões divinas, pessoas que vão me ensinar e vão me ajudar a te amar mais, pessoas que vão cooperar na minha jornada. Mas quando a gente não recebe essa cura, nós nos tornamos inseguros, dependentes da aprovação do outro. E por causa dessa dependência, a gente negocia até a vontade de Deus, para ficar bem na fita com o outro. Coincidência ou não, Jesuscidência, nós estávamos conversando sobre isso hoje na hora do almoço, e eles não sabiam nada do que eu ia pregar. A gente negocia. Não, porque eu não posso confrontar o fulano, porque senão ele não vai me aceitar mais. Então eu bato nas costas dele e falo assim, ei fulano, amigo! Ele está vivendo em pecado, você é incapaz de confrontar ele em amor. Você bate nas costas. E por que o povo tira foto? Foto com a celebridade gospel. A gente tem que passar o nosso coração na prova. Muita gente quer ficar no Facebook com alguém famoso para dizer para o amigo, olha como é que eu sou importante. Tirei foto com a Ana Paula Valadão. Olha como é que eu sou importante. Tirei foto com o Thales Roberto. E os amigos embaixo, o mundo está tão doente que os amigos embaixo falam, está importante, hein, fulano? Aí ainda... O seu valor não depende de quem você tira foto, gente. O seu valor não depende da roupa que você usa, da marca que você veste. Bolsa, mulherada compra bolsa falsa. Quem compra bolsa falsa, gente, está roubando. Você está roubando do designer original. Helena, me ajuda, hein? O designer original já está milionário. Ficou milionário com o trabalho dele, mas você está querendo roubar. Mas eu não tenho dinheiro para comprar a original, então seja feliz com a bolsa da Renner. Por que você está querendo usar a bolsa de marca para dizer para o outro como você tem valor? Quando você tem o amor de Deus, você não precisa desse valor que o mundo te dá, por causa da marca do relógio que você usa, do sapato que você calça, da bolsa que você ostenta. Você tem muito valor usando um saco de linhagem. Você tem muito valor. Se eu pegar uma nota de 100 aqui, amassar a nota de 100, dobrar a nota de 100, quanto que ela vale? Se eu dobrar de novo a nota de 100, quanto que ela vale? Se eu jogar a nota de 100 no chão e pisar nela, se eu amassar a nota de 100, quanto que ela vale? Não interessa o que a vida está fazendo com você. Você tem um valor para Deus inestimável. E Ele não muda. E a gente tem que entender isso. Porque as pessoas, elas negociam estar com a família, estar com os filhos, curtir o crescimento dos filhos. Elas fazem dívidas para tentar agradar quem nem gosta de você. Para provar para o outro que você se deu bem na vida. A gente não repete roupa em casamento. Por quê? O que vão pensar de mim? O vestido é novo, é para usar muitas vezes. A gente tem que parar de pensar que o nosso valor está em coisas externas e temporais. Nós temos valor e nós somos amadas. E nós temos que começar a olhar no espelho, não interessa quanto que eu peso, não é o que está na balança que diz o meu valor, não é quantas rugas que eu tenho que diz o meu valor, não é a minha altura que diz o meu valor, não é o que a vida fez comigo que tem o meu valor, não é a minha profissão que me dá valor. O Senhor me ama. Antes que eu estudasse, antes que eu tivesse diploma, quando eu era substância informe no ventre da minha mãe, o Senhor me amava. Helena, você está falando isso baseado em quê? Baseado na palavra de Deus. Efésios 1, 4 e 5.
partir do verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O Senhor enviou Jesus para ter a gente de volta. Só faz isso quem ama. Mas você acredita mais nas revistas de moda. E olha a revista de moda e vê aquela mulher anorexia e fala, ela tem mais valor. Ah, mas o meu marido fala a mesma coisa, Helena. Que eu tenho que emagrecer porque eu estou mochibenta. Tenho que emagrecer, fazer uma plástica porque meu prazo de validade já venceu. Quando ele falar isso, fala assim, querido, você que tem que ajustar os seus óculos, meu bem. Porque as mulheres das revistas ficam só por conta do salão, do botox e do silicone. Eu sou mulher de verdade. Para cuidar uma casa, criar filho, ser esposa ali, tem que ser mulher de verdade. Esses dias eu vi um vídeo genial do marido que estava vendo a atriz na televisão, sendo aclamada por causa do bumbum dela. E aí a mulher dele perguntou para ele lá da cozinha, meu bem, o que você quer comer? Aí ele falou assim, não respondeu. E ficou pensando naquela atriz e na mulher que estava em casa. Os anos já tinham passado, ela já estava envelhecida, o corpo já estava diferente, porque tinha dado à luz filhos. E ela respondeu de novo. E ele ficou pensando no quanto ela era preciosa, no quanto ela tinha valor, no quanto ela era companheira, no quanto ela ajudava, no quanto ela passou os maus momentos do lado dele, no quanto ela tinha garra. E ele começou a pensar, a mulher de verdade é aquela que vai no banco pagar a conta. Mulher de verdade é aquela que cozinha para a família inteira. Mulher de verdade cuida da casa, cuida da roupa. E ainda tem um tempo de subir num salto alto. Isso é que é mulher de verdade. E aí ela perguntou de novo, meu bem, o que você quer comer? Eu posso responder, pastor, o que ele falou? Ele falou assim, qualquer coisa, você de sobremesa. Ele caiu na real. Essa é a mulher de verdade, é a minha mulher. E eu vou dar o valor que ela merece ter. Nós temos que acordar para isso, sabe, gente? E falar, eu sou filha do Deus Altíssimo, sou muito amada e tenho valor inestimável. A mulher confiante se recusa a viver com medo. O medo paralisa a gente. Não é assim? Você tem um medo. Sentir medo, gente, é humano. Qualquer um de nós sente. E até o medo é até benéfico, porque ele nos protege de muitos perigos. Mas o medo não pode te paralisar. E isso está muito atrelado a que os outros vão pensar de nós. E muita gente fica paralisado pelo medo. E para mim, na minha opinião, a arma mais poderosa do inferno contra os filhos de Deus é o medo. O medo da rejeição, o medo do fracasso, o medo do passado, o medo do futuro, o medo da solidão, o medo de envelhecer. Tem gente que tem medo de dirigir, o medo de altura, o medo de escuro, medo da vida ou da morte, né? Eu tenho medo de viver, eu tenho medo de morrer. E a palavra de Deus diz para a gente andar no Espírito. E que o amor lança fora todo medo. Então, quando você entende o amor de Deus, primeira coisa, você não fica aprisionado pelo que os outros acham de você. Porque você é pleno
no amor de Deus, você recebe esse amor curador, que te restaura e que extrai o melhor de você. Então, os outros afetos vão para os seus devidos lugares. E o segundo efeito desse amor é que você se torna confiante para enfrentar o medo. Deu medo? Enfrenta o medo. O medo é paralisante. Eu me lembro quando a gente ia testar solos no Diante do Trono, era só a Ana falar, Helena, canta pra gente. Eu começava a tremer. Eu estava só entre amigos, mas eu começava a tremer e parece que subia aqui um ovo na minha garganta. Então uma música que podia ficar linda, ficava meia boca. Por causa de quê? Por causa do medo. E aí a Ana falava, não está bom ainda. Vamos ouvir o outro. E quanto mais isso acontecia, mais medo eu sentia. Eu disse, o medo está me roubando. O medo está me roubando. Espera aí. Medo do fracasso. Mas se fracassar, tenta de novo. Eu não vou fazer todos os solos. Eu não tenho que ser a melhor do mundo. Então eu vou fazer o melhor que eu posso. Mas o medo não deixa a gente nem fazer o que a gente pode. Será que você é medrosa? De que você tem medo? Hoje nós estamos vivendo a época das disfunções. Síndrome do pânico. Medo excessivo e paralisante. A pessoa fica sem ar. Simplesmente por ter medo que alguma coisa aconteça. E ela acaba acontecendo mesmo. Ela mata uma pessoa. Tem o medo que nos protege, mas o medo não pode ser aquele que nos paralisa e nos impede de crescer, de avançar. O verdadeiro amor lança fora o medo. Em Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, 38. Olha que interessante. Mas o justo viverá e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O medo é o adversário da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então você não vive pelo medo. Ai, mas e se eu morrer? E se o povo não gostar de mim? E se não for o tempo certo? Isso, é claro, gente, a gente tem que andar no Espírito. No Espírito. Quando você anda no Espírito, você vai saber discernir a voz, o tempo e as estações do Senhor na sua vida. Mas quando Ele disser, vai. Ai, Senhor, mas você tem certeza? Vamos voltar lá em Moisés, né? Mas como que eu vou? Eu sou preso de língua. O Senhor está te mandando, vai. E quantas vezes a gente... eu não vou estudar porque eu já estou velha. Vai estudar. Eu não vou pedir perdão. E se ele me rejeitar? Vai pedir perdão. Porque a Bíblia manda você pedir perdão. Se ele não perdoar, já é problema dele, não é seu mais. Mas vai pedir perdão. Eu não vou lá ser gentil com meu marido, não. Ele me maltrata. Vai lá. Faz o que tem que ser feito. Mas eu tenho medo de ser rejeitada. O Senhor não te rejeita. Ainda que a sua mãe se esqueça de você, eu, contudo, não me esquecerei de você, diz o Senhor. E quantas vezes a gente fica, aquém do nosso potencial, porque a gente fica, com medo. Medo. Eu já tive muitas experiências com medo. As mentiras que o diabo coloca na cabeça da gente. Eu vou destruir sua família. Seus filhos não serão salvos. Você vai ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a sua casa. Cala a boca, mentiroso. Tem vezes que eu falo isso em voz alta, para eu também ouvir. Cala a boca, mentiroso, porque a palavra de Deus diz. A gente tem que aprender a proclamar a palavra e rebater as mentiras de Satanás que se instalam na nossa mente, nos paralisando, nos roubando.
Muitas pessoas aqui não estão avançando por causa do medo. Se caiu, levanta. A minha mãe fala, eu falei assim, mãe, por que você não me pediu, Leninha? Porque eu fiquei com medo. A minha mãe falou assim, não, você tem que pensar o seguinte, o não você já tem. O não já é seu. Então tenta, de repente você ganha um sim. Então eu já vou preparada para o não. Eu já vou preparada para a rejeição. Eu já vou preparada para a tomatada. E se for diferente, eu ganhei. Se não, não me pegou de surpresa. A gente tem que aprender com o Senhor, deixar esse amor, lançar fora o medo e nos cobrir de ousadia e de fé. Fé é a certeza das coisas que se não veem. Então você vai. Eu vou pela fé. Deus mandou eu ir, estou indo. Helena, mas e isso, e isso, e isso? Isso não é problema meu, isso é problema de Deus, foi Ele que mandou. Ele agora tem uma coisa para resolver, e é com Ele. E, gente, Deus, para Ele trabalhar a gente nisso, muitas vezes Ele leva a gente nos 45 minutos do segundo tempo. Às vezes na prorrogação, né? O tempo regulamentar já acabou. E aí, Deus, o que vai rolar? Confia. Confia. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Mas para você ter ousadia, você tem que andar com Deus e saber qual é a vontade dele para a sua vida. Por favor, ninguém vai sair aí, que legal, vou pular de bungee jump. Não. Vai fazer o que Deus mandou você fazer. E se Ele mandou, pode ir que com Ele você é a maioria. Amém? Muitas vezes o medo, ele está totalmente ligado às nossas emoções. Por isso que o Espírito Santo, por isso que o Senhor nos manda, enchei-vos do Espírito. Quando a gente anda no Espírito, quando a gente está cheio do Espírito, nós não somos escravos das nossas emoções. E o medo é uma emoção. Quando você está cheio do Espírito, você discerne qual é o medo que te protege e qual é o medo que te paralisa e aborta os sonhos de Deus para você. A mulher confiante é positiva. Ô, gente, que coisa triste é a gente viver perto de uma pessoa negativa. Conhece alguém assim? Olha, um copo cheio de água. O negativo vai ver, mas é um copo cheio de água tampado. Se eu tomo metade do copo, olha, um copo meio cheio, o negativo vai falar, um copo já bebido, babado. Você conhece alguém assim ou só eu? Aquela pessoa que só se lembra das experiências ruins, só se lembra da tragédia. Aquela pessoa que chega perto de você e começa a contar. Ficou sabendo? Morreram 5. Ficou sabendo do linchamento? Você viu ontem no Datena? E aí aquela pessoa vai te contagiando. Não, vamos fazer isso, gente, não vai dar certo. Não estou falando daquela pessoa que é visionária e ela vê onde está o problema e ela aponta o problema para te fazer fugir dele. Não, é aquela pessoa que te coloca para baixo. É aquela pessoa que... Você tinha um cabelo na cintura a sua vida inteira, nunca te falou uma palavra. No dia que você faz um corte no cabelo, ela te fala, por que você fez isso com seu cabelo? Acabou com seu cabelo. Na época que você tinha o cabelo que ela achava lindo, ela nunca falou nada, nunca elogiou. Mas na hora de falar uma coisa negativa, ela está ali, ó. Gente, a negatividade, a positividade e a confiança, elas não se misturam. Uma pessoa confiante é uma pessoa para cima. A pessoa que vê o lado positivo das coisas. Helena, você está propondo então que a gente tenha uma visão bem poliana da vida. Olha, um bom crente, confiante em Deus, é totalmente poliana.
É aquela pessoa que vê as coisas sob um outro prisma, um outro... Não. Uma dentista, me contaram uma vez que uma dentista lá da igreja viu um cachorro, um cadáver, em putrefação, e ela olhou para o cachorro e falou assim, puxa, mas ele tinha belos dentes. Isso é uma visão positiva da vida. O cachorro está apodrecendo. Puxa, mas ele tinha belos dentes. E é maravilhoso quando a gente está perto de uma pessoa positiva. E a mulher confiante, ela é positiva. Ela proclama a verdade de Deus. É aquilo que eu estava falando aqui ontem. O que está saindo da sua boca? Ó vida, ó céus, ó azar. Uruca. Você lembra desse personagem? E tem gente... Aí, em contrapartida, você já entrou na casa de uma pessoa positiva? Tem uma historinha que eu li num livro que diz que o cara era um cara assim, para cima, estava sempre de bem com a vida. E ele estava... E aí, chama Joel. E aí, Joel, como é que tá? Tudo jóia, tudo maravilhoso. E a pessoa que conta a história falou que acompanhou o Joel vários anos e que o Joel sempre estava de bem com a vida. Aí ele falou assim, gente, mas será que isso é de verdade mesmo? Será que esse cara é isso tudo mesmo? Será que ele não tem nenhum dia ruim? Todo mundo tem um dia ruim, gente. Não é possível que esse cara está sempre assim de bom humor. O bom humor do Joel até irritava ele um pouco. Aí ele ficou muito tempo sem ver o Joel e voltou para a cidade, está lá o Joel do mesmo jeito, feliz da vida. Ele falou assim, Joel, você nunca tem dias ruins, não? Ele falou assim, recentemente eu tive um. O que aconteceu? Não, estava fechando a padaria, parece que ele era dono de um comércio, me parece, uma padaria. E, gente, talvez eu erre aqui um pouco nos detalhes, viu? Porque às vezes eu troco as bolas das histórias. Mas, eu tenho a mente de Cristo. Mas aí, o Joel, o bandido abordou o Joel. E o Joel passou as coisas para o bandido, mas o bandido ficou nervoso lá e pá, deu um tiro no Joel. Aí o povo corre com o Joel para o hospital, e o Joel sangrando, gravemente ferido, chegou no pronto-socorro, e o Joel contando para o cara. Aí cheguei no pronto-socorro, os caras tudo em cima de mim, tudo correndo, e pela cara deles eu vi que o negócio não era bom, não. Eu também estava esquisita, parecendo que eu estava indo embora, eu acho que eu vou nessa. E aí a enfermeira virou para mim e falou assim, e tanto de gente me socorrendo, tanta gente em cima de mim, e falou assim, o senhor tem alergia a algum medicamento? Eu olhei para ela, o resto de força que eu tinha, falei, não, o senhor tem alergia a alguma coisa? O senhor tem alergia? Fala! Ele falou assim, eu tenho! Aí disse que toda a equipe médica parou para ouvir. Eu tenho alergia à bala, tira ela de mim! Aí disse que todo mundo começou a rir. Ele falou assim que aqueles médicos que estavam mexendo com ele já estavam se desesperançados. Não, esse cara está ferrado, já era. Né? E ele falou assim, ele falando para o colega dele, eu estou olhando para todo mundo e aquelas caras, eles já tinham me matado antes de eu estar morto. Eu falei, não, eu tenho alergia de bala, tira ela. Todo mundo começou a rir e mudaram a disposição. Vamos salvar esse cara, que esse cara está morrendo e é bem-humorado. Vamos salvar esse cara. Aí esse amigo, ouvindo essa história do Joel, falou assim, Joel, você sempre me impressionou, rapaz. O que você faz para ser assim? Ele falou assim, eu decidi ser assim. Eu decidi que eu vou ver cada dia como uma oportunidade, como uma dádiva. Eu estou vivo, cara, não estou no hospital. Eu quero viver intensamente. Então, todo dia, eu decido ver a vida da melhor forma que eu posso. Essa é a característica de uma mulher confiante. Ela escolhe colocar a lupa no que está bom e não no que está ruim. Como a gente é negativo, os homens não sabiam o que era celulite. Nós é que ensinamos para eles. Ele achava lindo os furinhos. Ela é cheia de covinha. Não sabia que... Aí você vai para frente do espelho, ela é celulite. Eu falei, o que é celulite, mulher? Isso, ó. Me dá aperta para mostrar para ele. Isso é autossabotagem. Ele não sabia o que era estria, o que era celulite, agora todo mundo já é bem informado.
Para de colocar a lupa, a lente de aumento nos seus defeitos. Quanta mulher chega, o marido fala assim, você está linda, o que você está querendo? Hoje não vai rolar. Estou boa com você não. Que isso, querido, só estou te fazendo elogio. Eu tenho espelho, rapaz. Acredita que para ele você é linda. Você pode não se achar linda, mas ele acha, senão não tinha casado com você. Quando ele falar, você está linda, querido, junta nele, dá um beijo nele. Estou linda mesmo, querido, cuida bem de mim, tá? Os filhos, na vida, no trabalho, coloque a lupa, coloque a ênfase, coloque a lente de aumento naquilo que é bom, naquilo que é frutífero, naquilo que é de boa fama. Não é isso? Que seja isso que ocupe os vossos pensamentos, não é isso que a palavra de Deus diz? Para de colocar ênfase, para de ser negativo, para de... uma vez minha mãe chegou lá em casa e falou, gente, eu falo pra caramba, né? Já é o meu tempo, como é que já está indo. Minha mãe chegou lá em casa e estava num dia mal com meu pai. E ela falou. Eu falei, bom, hoje ela está precisando desabafar. Deixa ela falar. Seu pai isso, seu pai aquilo, estou cansado de seu pai isso, seu pai aquilo, seu pai... Você acredita que seu pai fez isso? Caramba, seu pai está ficando velho. Aí eu deixei ela falar, quando ela acabou. Falou tudo, mãe, falou. Está mais leve? Mais ou menos. Eu falei para ela assim, mãe, a senhora lembra aquele dia que a gente foi junto buscar o papai no boteco, que ele estava caído lá no boteco, bêbado? Que é isso, menina? Misericórdia, sangue de Jesus. Você já assistiu essa ideia? Nunca aconteceu isso? Não? Claro que não. Graças a Deus. Papai nunca, a senhora nunca foi buscar o papai no boteco, bêbado? Nunca? Leninha, de onde que você tirou essa história? Mas eu não tirei de lugar nenhum. Eu só estou dando para a senhora uma outra perspectiva. Põe a lupa aí. A senhora nunca foi buscar o papai bêbado num boteco. Ele é um homem trabalhador, ele é um homem honesto, ele tem os defeitos dele. Como a senhora tem os da senhora. Para a senhora passar por essa fase difícil do papai, lembra das coisas boas dele. Lembra de quando ele esteve presente, lembra de como ele é trabalhador, lembra do bom pai que ele foi, lembra da coisa boa, mãe. Coloca a lupa no que está bom, senão a vida azeda. Ela, não é que é mesmo? Então comece, mulher confiante, a ser positiva nas suas palavras, na sua visão. Coloque a lupa, a lente de aumento, naquilo que você tem de bom. E para de supervalorizar o que não saiu do jeito que você gostaria que saísse. Amém? A mulher confiante se recupera das derrotas. Gente, todo mundo fracassa. Todo mundo experimenta baixas. Todo mundo tem dias ruins, todo mundo passa por problemas, todo mundo tenta e se empenha em alguma coisa e aquilo não foi aquilo que a gente esperava, ou tem uma resposta totalmente diferente. Você abre o negócio não dá certo. Você vai tentar um curso, você não consegue concluir. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E isso está totalmente ligado à positividade. A gente tem que aprender a olhar a vida de um outro jeito. De um outro jeito. Você tem que se recuperar. E o Senhor é que te fortalece para isso. É se abastecendo nele. Tem uma frase de um desenho animado, do Kung Fu Panda, que tem uma tartaruga que diz assim: o passado é história. O futuro é mistério. E o hoje é uma dádiva. E por isso que se chama presente. A gente fica preso ao passado. Eu fracassei. Não deu certo. Não vou tentar de novo, não.
Aquele namoro não foi bom, o segundo não foi bom, o terceiro não foi bom, quer saber? Vou acabar solteirona mesmo. Aquela faculdade não foi boa, aquele curso não foi bom, eu vou parar de estudar mesmo. Fracassei no meu negócio, não vou querer abrir mais nada na minha vida. Para com isso. Pega o que deu errado e aprende. Faça do seu fracasso o seu treinamento. Melhora, vê o que não deu certo, por que não deu certo, se reinventa, segura na mão de Deus e vai. Amém? Em Romanos 8, 28, abra sua Bíblia aí. Romanos 8, 28. Eu amo essa palavra, eu falo que esse é o versículo da minha vida. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você ama a Deus com a sua vida, não só com a sua palavra, porque amar, falar, eu te amo, Jesus, isso é fácil. Ama a Deus quem obedece os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então amar a Deus não é vir na igreja, cantar musiquinha e falar, te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Mas falo mentira pra todo mundo. Você ama Jesus vivendo uma vida diante dele, guardando os seus mandamentos. E aí as canções serão consequência dessa intimidade com ele. Vai ter um tanto de gente que fala, eu amo Jesus, mas tudo passa na frente dele. Eu amo Jesus, mas eu não quero deixar de escutar as músicas que eu gosto, não. Eu amo Jesus, mas eu também amo as baladas. Eu amo Jesus, mas eu também quero ir para a cama com meu namorado solteira. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E para esses, tem uma promessa, nesse versículo. Ele faz com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o seu bem. Então, se deu errado, com Deus está dando certo. Tem umas coisas que acontecem na minha vida, eu falo assim, Jesus, sei que você vai fazer com isso não, mas sei que você vai reverter isso para coisa boa. Porque eu te amo. E a sua palavra não mente. Eu vou amadurecer, eu vou crescer, eu vou aprender, eu vou ter um testemunho para compartilhar, eu vou encorajar alguém com a história que eu vivi. Deus não desperdiça nada. Nem maldição ele desperdiça. Ele pega aquilo e transforma em bênção. E ele é o único ser que tem o poder de fazer isso. Então, creia. E se recupere. Bora lá. Caiu, levanta e vai. Amém? A mulher confiante evita comparações. Ixi, como nós gostamos, né? A gente se compara o tempo inteiro. Você está lá feliz com a sua TV de 14 polegadas. Aí para o caminhão das Casas Bahia, com um home theater para sua vizinha. Uma televisão de LED, 50 polegadas. Naquele momento você fica infeliz com a sua. Ela estava te servindo, estava ótimo, você mal tem tempo para ver televisão. Mas aí você viu do seu vizinho. E hoje, gente, esse século estimula isso o tempo inteiro. Vamos competir, vamos comparar. Todo mundo tem inveja. Eu quero pôr meu filho para estudar em tal escola. Porque você quer que seu filho tenha sucesso? Não. Porque você quer que seus amigos olhem para você e falem, puxa, como você é bem sucedido, está mantendo seu filho naquela escola. Você não quer repetir a roupa do casamento. Porque, puxa, você é rica e poderosa. Tem um vestido novo em cada casamento. Tem gente que aluga bolsa Louis Vuitton. Aluga bolsa original Louis Vuitton. Para quê?
para não ficar por baixo. Não, vamos naquele encontro de amigas e elas vão olhar para a minha bolsa. É a história da bolsa falsa também. Só que agora tem aluguel para as reais. Mas é alugada, não é a sua. Mas a gente entra nessa loucura de ter que comparar, de ter que comparar. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Deixa eu te dizer uma coisa, sempre haverá alguém melhor do que você. Sempre. Sempre vai existir alguém mais bonito, mais rico, mais poderoso que você. Então, ficar lutando para sempre ser o número 1, primeiro, é muito cansativo. E segundo, você não consegue nunca. Porque sempre vai ter alguém melhor do que você. Sempre vai ter. Mas isso não tira o seu valor. O Salmo 139 diz, Senhor, Tu me sondaste Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Você não precisa se comparar. O Senhor tem um cuidado com você, um propósito para você. Você é única. O Senhor te formou. As suas impressões digitais não se comparam com nenhuma outra mulher. Seu DNA, você pode ter uma irmã gêmea, ela não é igual a você. Nos tempos passados, em todas as eras, em todos os milênios, e nos que haverão de vir, não existirá outra pessoa igual a você. Você é única. Então, para que você vai querer ser igual a outra pessoa? O Senhor colocou sobre você a mão dele. Pare de se comparar. Porque a pessoa que vive se comparando é uma pessoa frustrada, infeliz e que coloca o foco e a importância em coisas que não têm importância. Você tem que se aceitar. Você tem que gostar de quem você é. Olhe para as suas mãos. Deus te confiou algo. Quando você nasceu, Deus colocou algo para você fazer. E o grande problema da comparação é que você fica tão focado no que o Deus deu para o outro fazer, que você não faz o que Ele colocou nas suas mãos para fazer. Você quer cantar, mas as pessoas não querem te ouvir. E você pensa que você vai cantar, o moço do som abaixa o seu microfone. E você pensa, dia de angústia, de perseguição. Não. Não foi isso que Deus colocou na sua mão. Porque Deus não é um pai injusto, sabe? Se eu vou arrumar a mala do meu filho para ele ir para a Finlândia, eu vou colocar dentro da mala casaco, bota, cachecol, luva, tudo que ele vai precisar no destino que eu tenho para ele. E se eu vou mandar a minha filha para a Califórnia no verão, eu vou mandar o maiô, eu vou mandar short, eu vou mandar protetor solar, eu vou mandar chapéu ou boné, coisas que ela vai usar no destino que eu tenho para ela. Deus tem uma jornada para cada um de nós percorrer. E Ele já colocou em você os elementos que apontam o seu destino. Se Ele quisesse que você cantasse, Ele tinha te dado voz. Ele não ia fazer disso uma tortura.
Nem para você, nem para os outros. E você não é pior ou de menos valor porque você não canta. Mas você precisa descobrir então para que você serve. Porque muita gente passa a vida perdido, batendo cabeça, frustrado, porque fica de olho na semente do outro, na mão do outro, na mão do outro. Olha lá, Deus, eu dei isso para ele, hein? Eu dei isso para ela, hein? Olha lá o outro, ó. Depois fala que Deus não tem filho predileto. Ele não tem filho predileto, ele tem propósitos diferentes para cada um dos seus filhos. Descubra o seu lugar, mulher, e para de se lamentar. Ai, por que eu não tenho isso e a fulana tem? Eu me lembro que o Arthur, meu filho, ele queria ter a faca. Vocês conhecem essa história, né? Quem me acompanha aí pelo YouTube sabe dessa história. Ele queria ter a faca para passar a manteiga no pão dele. Só que ele tinha 3 anos e a irmã tinha 8. Ele viu a Clara passando a manteiga no pão, falou, eu quero a faca. Eu disse, não, Arthur, você não pode ter a faca. Eu quero a faca, eu quero a faca. E fez uma birra. E eu tentando explicar para ele, Arthur, você não tem coordenação motora. Ele parou, olhou para mim, falou assim, o que essa mulher está falando? Ele não vai entender. Arthur, você vai cortar os seus dedos, furar o olhinho dos seus irmãozinhos. Ele não queria nem saber. Ele estava furioso comigo. Naquele dia ele estava olhando para mim, tipo, você ama a Clara e não me ama. Porque eu quero a faca e você não me dá, você deu a faca para ela. E eu fui ficando irritada. Ah, Deus, não aguento esse menino, não! Deus falou comigo, por quê? Você é igualzinho? Eu te falo não. E você questiona o meu amor. Eu estou querendo te proteger, eu estou querendo te preservar. Você não está pronta para ter uma faca. Você não está pronta para determinada função, você não está pronta para morar naquele lugar, você não está pronta para ter determinado tipo de amizade. Eu estou te preparando, mas você pensa que eu estou te sabotando. Você pensa que eu estou amando mais o outro, que já está pronto para ter. Se você crê no meu amor, Helena, você tem que confiar que eu sei o que é melhor para você. Para de olhar para a mão do outro. Para de olhar para as bênçãos do outro e começa a olhar para as suas mãos e falar, Deus, para que eu sirvo? Qual é o meu destino? O que eu sei fazer e sei fazer bem? Quando eu faço, as pessoas elogiam. Eu decoro, eu faço a unha, faço o cabelo, faço maquiagem, eu costuro, eu organizo finanças, eu faço bolo. Ah, fazer bolo, o que eu vou fazer com esse ministério? Tem missionários que estão sendo sustentados pelos bolos de muitas irmãs. Tem congressos que acontecem pela cantina da igreja. Então não vem menosprezar, não. Porque cada um de nós tem um valor. E o nosso lugar de alegria é estar no lugar onde Deus desenhou para nós estarmos. Pare de se comparar. Amém? A mulher confiante age. Há 2 tipos de pessoas no mundo. As que esperam acontecer e as que fazem acontecer. Tem gente que fica assim, fala assim, a gente tem que orar. É claro que a gente tem que orar. E por isso que a palavra ação, ela está dentro da palavra oração. O orar é uma atitude, é uma ação. As pessoas confundem um pouco, pensam que orar não é ação. Orar é ação. Quando você ora, você busca de Deus o que Ele tem, a direção que Ele tem, e Ele te dá um norte, Ele te dá propósito. A gente fica esperando as coisas acontecerem. Ah, eu queria ser magra, mas você está comendo igual a loba. Age. Ah, o médico falou que eu estou sedentária. Então anda. Corre. Faz polichinelo, qualquer coisa, mulher. Eu não estudei, não acabei meu 2º grau. Então bora lá. Bora lá procurar um curso para adulto aí, vão terminar esse 2º grau. Mas a gente fica, bora.
O Senhor é por você. Quem será contra você? Coloque as coisas em ação. Tem uma amiga minha que me falou um dia: eu tenho um sonho. Qual que é o seu sonho? Meu maior sonho da minha vida. Qual que é o seu sonho? Ir para Israel. Quanto tempo você tem esse sonho, Regiane? Deve ter... desde que eu me entendo por gente. Desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a entender a história de Israel, estudar a história de Israel, que eu quero ir para Israel. É o seu sonho. E o que você está fazendo por ele? Nada. Está juntando dinheiro? Não, aí ela falou assim: mas é muito caro, né? Quanto que você gasta com roupa por mês? Sapato, manicure, pintar o cabelo, fazer luzes, sanduichinho, cafezinho, pão de queijo no intervalo. Helena, mas aí eu não vou viver? Não, você vai viver, sim. Mas ao invés de comprar o cafezinho, o pão de queijo, leva o pão com manteiga de casa. Ao invés de comprar 4 saias, compra uma só. 6 pares de sapato, você só tem um par de pé. Começa a agir e a construir, investir no seu sonho, faz uma caderneta de poupança. Mas eu vou poder juntar R$50 por mês. Mesmo? E se você tivesse feito isso quando começou o seu sonho? Você já tinha ido e vindo de Israel umas 6 vezes. Para de palhaçada e vai fazer. É seu sonho mesmo? Então age, faz alguma coisa. Quer emagrecer? Emagrece. Quer cuidar dos dentes? Vai lá cuidar. Mas eu não tenho dinheiro. Abre mão dos McDonald's, aproveita junto com a dieta. A gente justifica a nossa picaretagem. Ação. Tenha um alvo, tenha um propósito e trabalhe por isso. E finalmente, a mulher confiante não vive dizendo se ao menos e nem e se. E se eu tivesse casado? E se eu tivesse tido 4 filhos? E se eu tivesse estudado, feito pós-doutorado? E se? Para. Ou então, se ao menos... o papo da Regiane, né? Se ao menos eu ganhasse mais, se ao menos eu tivesse um emprego melhor, se ao menos eu tivesse alguém para patrocinar a minha viagem, se ao menos eu tivesse o pai da fulana, se ao menos eu tivesse o marido da ciclana, assim a vida é fácil. Para com isso. A mulher confiante trabalha com aquilo que Deus deu nas mãos dela. É essa manga que você tem que descascar, é esse abacaxi? Então, bora lá. A famosa frase: a vida te deu limões? Faça uma limonada. Esses dias eu vi no Facebook, no Instagram, né? Porque eu não mexo no Facebook, eu mexo no Instagram. A vida te deu limões? Faça diferente. Faça um suco de laranja. Esse é o cúmulo da originalidade. Mas eu quero que você pare e repense. O que é que você está fazendo com o que a vida te deu? Você está se lamentando por aquilo que não foi? Você está se justificando? Ou você está trabalhando e extraindo daquilo que você tem o melhor que você pode? É isso que a mulher confiante faz. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero ser essa mulher segundo o teu coração. Eu quero ser essa mulher que confia, que crê. A nossa atitude é a parte visível da nossa fé. É muito fácil a gente cantar. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Não apenas cante esse amor, mas viva esse amor.
Receba esse amor. Mergulhe nesse amor. Deixe esse amor ajustar a sua visão, alinhar o seu coração, curar as suas feridas e extrair o melhor de você. Quando eu olho para a minha vida hoje, eu fico maravilhada com o que Deus faz. Eu tinha tudo para dar errado. Meus pais estavam a ponto de se divorciar quando Jesus entrou na vida deles. Eu fui molestada sexualmente durante muitos anos da minha infância. Eu comecei a ser molestada sexualmente, eu tinha 2 aninhos de idade. E eu me lembro disso por causa da idade onde eu morava naquela casa, que eu me lembro que começaram os abusos. Eu era uma pessoa que me via desfigurada. Eu não gostava da minha cor, eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava da minha altura, eu não gostava da família onde eu estava inserida. Eu não me encaixava. Minha avó foi uma avó maravilhosa, mas era envolvida com feitiçaria. Me consagrou para os guias. Meu avô, por parte de mãe, foi assassinado e matou o homem que o matou. Os 2 se mataram com tiro. Tudo que vocês pensam que não presta tem na minha ascendência. Só Jesus podia mudar essa história. E Ele mudou. O relacionamento com Ele mudou. Eu deixei o volante na mão dele. Falei, tá bom, Jesus, toma o volante. Me leva por onde o Senhor quiser me levar. Cumpre o seu propósito, porque se eu existo, existe um propósito sobre a minha vida, e eu não quero desperdiçar. Eis-me aqui. E quando eu fiz essa entrega, tudo mudou. E não para de mudar. É uma grande aventura seguir Jesus. A melhor da vida. Ele já me levou em lugares que eu nunca imaginaria estar. Hoje eu faço o que eu nunca imaginei fazer. O Senhor é surpreendente. E eu não preciso invejar o que o outro tem, nem desejar ser outra pessoa hoje. Uma vez eu falei para Deus, Deus, eu quero dar para os meus filhos tudo que eu não tive. E o Senhor falou comigo assim, por quê? Inclusive o que você não teve, fez de você quem você é. Inclusive o que você não tem, minha querida, vai cooperar para o seu bem. Mas tem que haver uma entrega. A entrega do volante e não do banco de trás.